Ao longo da história, a figura de serial killer tem intrigado, aterrorizado e fascinado a sociedade. Esses indivíduos, responsáveis por cometer uma série de assassinatos, muitas vezes sem motivação aparente ou ligação direta entre suas vítimas, despertam uma mistura complexa de medo, curiosidade e repulsa. Embora representem uma pequena porção dos criminosos, sua notoriedade é amplificada pelos interessantes debates na mídia, na cultura popular e no campo acadêmico. Mas o que leva alguém a se tornar um serial killer? Existe um padrão comportamental ou psicológico que possa explicar tais atos hediondos? Eles podem ser motivados por uma variedade de razões, incluindo prazer sexual, ganho financeiro, compulsões psicológicas, busca pelo poder ou simplesmente pelo prazer de matar. Muitos desses assassinos em série são adeptos da camuflagem social, levando vidas aparentemente normais e mantendo relacionamentos, empregos e rotinas diárias. Eles nem sempre são os lobos solitários que muitos imaginam. Quer entender um pouco mais sobre os padrões e motivações subjacentes dos crimes cometidos por esses indivíduos? Então continue aqui, na Hora do Medo. Eu sou o Sidney Góes. Vem comigo que no caminho eu te explico. A vida da Condessa Elizabeth Bathory de Exeter, nascida na Transilvânia, inspira histórias de terror desde o século XVI. A lenda conta que ela bebia o sangue de suas vítimas e banhava-se nele em uma espécie de ritual para manter a juventude. É difícil separar a lenda da história e suspeita-se que a própria história tenha sido mal contada. O fato é que a Condessa Bathory nasceu em 1560 em Bibortor, uma cidade situada na Transilvânia, na atual Hungria, o país mais selvagem da Europa feudal da época. Um país selvagem e dividido com uma parte ocupada pelos turcos e a outra nas mãos dos austríacos. Além disso, a região vivia também a guerra religiosa entre católicos e protestantes. A condessa pertencia a uma das famílias protestantes mais abastadas e poderosas do país. Era sobrinha de Estevan Báthory, príncipe da Transilvânia e rei da Polônia entre 1575 e 1686. Passou a infância no castelo dos Exedes, o ramo mais extravagante dos Báthory, repleto de membros loucos em virtude dos casamentos consanguíneos. É nesse cenário caótico, onde os nobres eram donos de seus servos e podiam torturá-los e matá-los como quisessem, que Elizabeth cresceu. Casou-se aos 15 anos, mas seu marido vivia mais na guerra do que em casa, e a condessa assumiu com a mão de ferro o comando das propriedades da família. Há controvérsias sobre quando Elizabeth teria iniciado seus crimes. Alguns historiadores dizem que mesmo antes do casamento. Outros relatam que seu marido foi um de seus instrutores na arte da tortura e assassinatos. E há também os que contam que a série de mortes se intensificou após a viuvez da condessa aos 40 anos. Cerca de 650 mortes foram atribuídas a Elizabeth. Suas inclinações homossexuais não eram segredos naquela época. Elizabeth atraía jovens camponesas para seu castelo e as submetia a inúmeras torturas até a morte. Entre os relatos estão agulhas cravadas embaixo das unhas, mutilação e banhos gelados em meio à neve até a vítima sucumbir. Apesar das evidências contra Elizabeth, a influência de sua família a impediu de enfrentar um julgamento. Ela foi presa em dezembro de 1609 dentro do castelo Setzer, na atual Eslováquia, e mantida em um quarto emparedado até sua morte, ocorrida 5 anos depois. Sua história rapidamente se tornou parte do folclore nacional. Apelidada de a Condessa de Sangue, Elizabeth é muitas vezes comparada com Vlad III, o empalador da Valáquia, a quem o conde fictício Drácula é parcialmente baseado.
Pertencente a uma das famílias mais poderosas da Hungria, em que não faltavam cardeais e príncipes, a condessa viu-se numa situação peculiar e difícil após a morte do marido. Mulher, viúva e sozinha à frente de um importante condado, mas sem um exército próprio para defendê-la e com o seu irmão Gabor, príncipe da Transilvânia, em guerra contra os alemães, Elizabeth era uma peça vulnerável no xadrez de intrigas da Europa Central. Foi um pastor protestante local que a pôs a circular a história de que a condessa praticava bruxaria, uma acusação característica da época. Nunca saberemos, no entanto, se a condessa era uma serial killer, uma bruxa ou apenas uma viúva vítima de disputas por terras do século XVI. Em 21 de agosto de 1614, ela foi encontrada morta. Apesar de seus crimes hediondos, Bathory, a Condessa Sangrenta, é objeto de debate e controvérsia até hoje.